Boa noite. Meu nome é Moacir Antônio Esquivani e eu conheci essa pessoa aqui que é o pastor Adalberto Fagundes, da Primeira Igreja Batista aqui de Birigui. Põe bem aqui na frente assim. Essa pessoa. E eu conversei com ele e ele tem esse livro aqui, ó. Ele escreveu um livro, Ainda Posso Ser Feliz. E ele é nascido em São Paulo. Ele é de São Paulo. E eu fui lá para conversar com ele, falar a respeito de muitas coisas da vida. Aí, pode deixar. Aí eu falei que eu era de outra igreja, ele falou que não tinha problema. E a gente foi conversar sobre a vida. E teve ele falou, a gente conversou muito e foi muito gostoso a gente conversar, foi muito divertido. Ele falava sobre as ideias. Ele falou que as ideias têm que ser registradas e tem que procurar alguém de publicidade e propaganda, alguém que mexe com esse caminho, para entrar nesse ramo. E ele me disse que eu tinha que procurar alguém que patrocinasse isso, que tivesse interesse em fazer isso acontecer, as ideias. Ele falou que as ideias é bom, mas é como se fosse que eu tivesse botado um ovo. Esse ovo é de ouro, cada ideia é um ovo de ouro, e que eu mesmo quebrei os ovos. Então, cada ideia que eu tive, eu quebrei. Cada ovo, como se fosse uma ideia, e eu quebrei. Aí ele falou da vida dele, ele falou que ele comprou um apartamento na planta, que o prédio nem tinha começado a construir, de uma empresa. Essa empresa foi à falência e ele perdeu, né? É muito triste isso aí, não fiquei contente, porque a gente não fica contente com coisa ruim. Mas existem essas coisas aí, né? E aí eu falei para ele que fui eu que mandei a ideia, Patrulha do Consumidor, né? Que está lá na Record, com o Celso Russomano lá e tudo, com o detetive do consumidor lá e tudo. E eu gostaria que um dia, se fosse possível, a Patrulha do Consumidor descobrir quem era essa empresa, para onde esse dinheiro foi, se o pessoal pegou esse dinheiro, para devolver. Esse pastor merecia ser restituído desse dinheiro que ele deu lá, integral lá do apartamento dele, que hoje em dia eu não sei se é 500 mil reais ou mais, no valor de hoje. Bom, mas aí nós falamos muita coisa, nós falamos das ideias, né? Ele falou da Coca-Cola, que o homem que quis fabricar um desinfetante, um desentupidor de pia, de esgoto e tudo mais. No fim ele viu que era refrescante, no fim ele viu que era saudável, no fim ele viu que não era tóxico, não fazia mal para o corpo humano, fez teste com animais e tudo. Depois ele conseguiu concluir que aquilo fosse um refrigerante e foi tiro e queda. A ideia deu certo, o Coca-Cola é mundial hoje. Depois ele falou do Silvio Santos, que o Silvio Santos era cabelô, e que o Silvio Santos foi falar com o Jassa, e o Silvio Santos, para ele, não era muito inteligente, mas o Jassa era muito inteligente, e o Silvio Santos reclamando, falando, rapaz, eu tô nessa vida aí, mas não tá virando nada, eu preciso entrar no rádio. Aí o Jassa falou para ele, eu te coloco no rádio. Então, mas vai custar quanto? Não, quando você entrar lá, você faz propaganda da minha pessoa. Então, o Jassa era um filho de uma mãe mesmo, né? Era muito inteligente mesmo. Aí foi gostoso, muito gostoso conversar com o pastor. Depois ele falou também de outras ideias. Aí ele falou também do caso a situação dele escrever o livro, que ele, quando foi para fazer faculdade, que ele fez faculdade fora do Brasil, nos Estados Unidos, ele tem um filho, uma filha nos Estados Unidos, parece que é isso, e ele conhece o pastor Silas também, que hoje está lá em Campinas, lá aquele lado lá de Campinas. Então ele falou muitas coisas, e ele falou que tinha escrito um livro, e que eu falei assim, que eu também já casei, já tive filho, já plantei uma árvore, mas escrever um livro eu não consigo não, né? Quem sabe um dia todas as ideias, todos os vídeos, vira lá um filme, né? Um livro, não sei, um livro de vídeos, né? Quem sabe, né?
E aí ele falou que tinha escrito um livro. E ele me deu o nome, Ainda Posso Ser Feliz. E eu fui na livraria e comprei o livro. Que está aqui, ó. Ainda Posso Ser Feliz. E eu recomendo para que Birigui, região, São Paulo, Brasil, o mundo, se possível, não sei, compre esse livro. Porque eu li ele inteirinho. E eu tenho costume de ler. Cada página assim eu vou riscando assim, né? Tá vendo aí que tá riscado, ó. Tá vendo aí que tá riscado? Então, agora que eu ler a segunda vez, então eu vou riscar aqui assim, terceira vez, quarta vez, não sei quantas vezes eu vou ler. Mas já li ele inteirinho. E eu pude aqui ver que esse livro, ele é muito bom, fala muito das coisas da vida, sobre as ideias, fala sobre o comportamento do ser humano, fala sobre o ser humano ter paciência, fala sobre o ser humano aceitar quem ele é, fala sobre o ser humano deixar o passado para trás, não se lamentar por aquilo que não deu certo, dar volta por cima, fala sobre o ser humano tentar outras coisas, né? Se uma coisa não está certa, não está dando certo, tentar outras coisas. Então tem um monte de estudo, né? Você tem aqui, ele faz uma dedicatória, faz os agradecimentos, tem o prefácio, né? Ele conta toda a situação dele, de família e tudo mais. Sejamos felizes e tal, ele dá uma recomendação de como tem que ser. Ele tem a opinião, ele marca a opinião. E aí ele tem os assuntos aqui. O presente foi construído no passado, né? Não, primeiro, capítulo 1, a realidade do sofrimento na vida humana. Capítulo 1, 2, necessidade e experiência do sofrimento. Capítulo 2, 2, 1, o presente foi construído no passado. Aí eu vou indo por etapa. O futuro é construído no presente. Aceitar a realidade é aceitar o futuro. Aceitar a realidade é sinal de crescimento. Decidir mudar é realidade e crescer. Decidir mudar a realidade é lição de vida. Realidade trabalhada, futuro de sucesso. Entendendo o passado, trabalhando o passado no presente. Perdoando o passado. Conformado ou que medo de mudar, né? Conformado ou com medo de mudar. Mudar parte do desenvolvimento do ser. Então você tem aqui uma série de estudos. Autoestima, uma joia em nosso ser. Investimento na autoestima. Autoestima em processo de reconstrução. Nada acontece da noite para o dia. Redescobrir o entusiasmo pela vida. Conhecendo um pouco da nossa raça. No início, um divórcio com a vida, né? Ele não fala divórcio homem e mulher, ele fala divórcio do homem com Deus, o homem com ele mesmo e o homem com a própria vida. Separação e comunhão entre o homem e Deus. Quebra de comunhão o homem para com o homem. Quebra de comunhão o homem com a natureza. Quebra de comunhão o homem consigo mesmo. O caos tomou conta da criação. Ele faz um relato assim geral de como lidar com a vida, como lidar com a natureza, meio ambiente, como lidar com as pessoas, como lidar consigo próprio, né? Principalmente Deus, né? A quebra de cabeça, né? O quebra-cabeça. Pessoa fora do lugar, perde razão de ser. Então, uma pessoa que vai para uma cidade para outra, ela já tem uma certa, né? Ela já tem um diário de vida, da vida dela. Ela vai para outro lugar novo, ela tem que começar tudo de novo. É como se fosse um recruta, né? Você chegou num lugar assim, você está comandando a área. Você vai para um lugar novo, você é recruta. Você tem que fazer novas vistorias, você tem que fazer novo conhecimento de área, reconhecimento de área, conhecer pessoas novamente, né? Você tem que adquirir nova agenda, você tem que fazer um monte de vida novamente. Currículo humano e o escolhido de Deus, currículo divino e o escolhido de Deus, montando o quebra-cabeça, né? Porque a vida é um quebra-cabeça, você tem que estudar Deus, a Bíblia, você tem que estudar para ser alguém na vida, você tem que estudar a própria vida, depois você tem que estudar as pessoas também que você vai conviver com elas. Separando os papéis, né?
porque você tem aquela situação dos 9 poder, né? Os 9 dão, né? Então você tem que aprender a separar os problemas, encaixando os papéis, né? Então, vamos dizer, são a relação da vida, a própria vida, os problemas. Quebra-cabeça montado, né? Você tem que montar esse quebra-cabeça. Depois ele faz uma conclusão, depois ele coloca para refletir a sua biografia e os sites da internet. Então eu recomendo que venham comprar esse livro, porque se você começar a ler, se qualquer pessoa que comprar começar a ler, vai querer ler até o fim. Porque é um livro muito bom, um pastor é uma pessoa muito bacana, muito simples, muito humilde. Eu gostei muito da pessoa dele assim, da maneira dele falar, da maneira dele abrir os assuntos, da maneira dele explicar. E eu recomendo. Fechou.